Prezados irmãos, é com uma satisfação enorme que mais uma vez estamos aqui participando das lições da Escola Sabatina e de maneira sequencial, né? Vamos estudar hoje a lição de número 5, que vai falar sobre o batismo de Jesus. É sempre um privilégio quando nós estudamos a nossa própria experiência, a experiência daquele que é o nosso representante, João Batista, o precursor do Messias. E agora vamos enfatizar na lição dessa semana, justamente o batismo de Jesus. No dia seguinte, diz o verso áureo, seguinte, João viu a Jesus que vinha para ele e disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Muito importante essa passagem, porque João não sabia que Jesus era o Messias. Mas agora ele precisou perceber o quê? As situações de maneira cadenciada que se desenvolveu ao longo daquilo. Ele viu tudo acontecer, como não leu na última lição da semana, que João viu em forma corpórea de uma pomba. João viu a voz dizer, não somente João, né? A voz que veio do céu dizer: esse é o meu filho amado, em quem me comprazo. Havia testemunhas que viram isso daí. Então, essas testemunhas ficaram justamente para testificar de que realmente esse fato ocorreu. E muito embora os opositores de Jesus naquela ocasião não pegavam isso como prova, lá no fundo eles tinham convicção, diz o texto, que eles sabiam que era o Filho de Deus, e ao descobrirem isso, odiaram ainda mais. E disseram: matemo-nos o herdeiro e se apossemos da sua herança. Então diz a primeira pergunta: apesar de serem primos, Jesus e João Batista se conheciam, irmão Mauro? Por gentileza, essa nota que nos traz a respeito? Por toda a Galiléia se espalharam as novas do profeta do deserto e de sua maravilhosa mensagem. Esta chegou até os camponeses das mais remotas cidades das montanhas e aos sacerdotes da praia, encontrando nesses corações simples e sinceros a mais genuína aceitação. Em Nazaré, repercutiu na oficina de carpinteiro que fora de José, e houve alguém que reconhecesse o chamado. Seu tempo chegara. Afastando-se de seu diário labor, despediu-se de sua mãe e seguiu os passos dos camponeses que afluíam em multidões ao Jordão. Jesus e João Batista eram primos, intimamente relacionados pelas circunstâncias de seu nascimento. Todavia, não haviam tido nenhuma comunicação direta um com o outro. Isto devidamente de um morar em um lugar e o outro morar em outro lugar mais distante. A vida de Jesus fora passada em Nazaré, na Galiléia, a de João no deserto da Judéia, em ambiente grandemente diverso. Tinham vivido separados e não se haviam comunicado entre si. A providência assim o determinara. Não se devia dar lugar à acusação de haverem conspirado para apoiarem mutuamente suas pretensões. Então, se os dois tivessem vivido na mesma localidade, poderiam
pensar que eles tinham planejado isso, mas nada disso aconteceu. Tudo foi obra de Deus. Jesus procurou João lá no Jordão para ser batizado por ele. Importante aqui, que embora quando Maria encontrou sua prima Isabel, e lá no seu ventre ambas as crianças se mexiam, né? E agora João Batista vai para o deserto a partir de um tempo. Jesus já vinha fazendo trabalho na sinagoga, já havia suscitado oposição ao dizerem: não é esse o filho de José, o carpinteiro? E Jesus já havia, assim como João desenvolvia um trabalho, José também, aliás, Jesus também já desenvolvia o trabalho lá na sinagoga. E agora esse novo mestre chega a mensagem em todas as regiões circunvizinhas e também chega a Nazaré. Justamente na carpintaria que fora de quem? De José. De José. José já havia morrido, dá-se a entender por esse texto. A carpintaria não mais era, mas fora de José. E agora Jesus, ao receber essa mensagem, ele chega à conclusão que o tempo dele havia chegado. Despede de sua mãe e vai juntamente com aquela vasta multidão aonde? Às margens do Jordão. E esse ponto é maravilhoso, esse assunto é maravilhoso. Vamos então para a pergunta 2. Diz assim: o que o Batista pensava sobre Jesus? O que será que o Batista pensava sobre Jesus? Olha só o que diz a nota a respeito. João tinha conhecimento dos fatos que haviam assinalado o nascimento de Jesus. Isso João sabia. Ouvira falar da visita que em sua infância fizera a Jerusalém. João também sabia. E de que se passava na escola dos rabinos. Sabia da existência sem pecado que vivera. E cria ser ele o Messias, mas não tinha disso positiva certeza. O que João sabia? Que quando Jesus alcançou os seus 12 anos, ele foi a Jerusalém. E isso ele sabia. Dos fatos, dos acontecimentos já ocorridos, João já sabia. Continuando, o fato de haver Jesus permanecido tantos anos em obscuridade, não dando especial indício de sua missão, deu lugar a dúvidas quanto a ser, na verdade, o prometido. O Batista, no entanto, esperava com fé confiante, acreditando que, ao tempo designado pelo próprio Deus, tudo se haveria de esclarecer. Foi-lhe revelado que o Messias procuraria de suas mãos o batismo, e seria então dado um sinal do seu caráter divino. Assim, seria habilitado a apresentá-lo ao povo. Eu até havia dito que João não tinha nenhum conhecimento, mas a gente se delicia com esses textos. Aqui João já tinha evidências. João foi ensinado pela mãe dele, de que o primo dele também, a prima dela, fora agraciada com um ser como? Divino, um ser divino. A mãe do Salvador. A mãe do Salvador. Depois, quando chega na escola dos rabinos, Jesus se destaca em relação aos demais e colocava os rabinos aonde? Ali num paredão, sem saber que resposta dar. Isso já era notório entre aqueles, mas colocou em dúvida a messianidade dele, porque ele não se manifestou. Mas João então fala o seguinte, conclui: no tempo exato ele vai me procurar. Ele vai se manifestar. E o Espírito Santo aparece a João dizendo o quê? Que ele ia ser procurado a respeito, mas que dentre a vasta multidão seria dado um sinal que diferiria Jesus dos demais na multidão. E aí sim, João poderia apresentá-lo ao povo como sendo Irmão o Ronei, Messias indicado. Esse sinal que lhe seria dado era do caráter divino do próprio Jesus, da pessoa de Jesus. E isso foi revelado a João. E quando João viu Jesus se dirigindo para ele, aí foi que João falou: eu que preciso ser batizado por ti, vens tu a mim?
Vamos para a terceira pergunta. São 3 perguntas dentro da mesma. Como foi o encontro dos dois? E por que João se esquivou de batizá-lo? E o que Jesus lhe responde? 3, 13 a 15. Irmão Mauro, por gentileza. Então veio Jesus da Galiléia ter com João junto do Jordão para ser batizado por ele. Mas João opunha-se-lhe, dizendo: Eu careço ser batizado por ti, e vens tu a mim? Jesus, porém, respondendo, disse-lhe: Deixa por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Ele o permitiu. Nós vemos então importante. João já sabia que Jesus ia procurá-lo para o batismo. Mas mesmo assim, João, diante de um caráter divino, de um ser divino, João achou que era muito para ele. Era muita honra batizar o Messias prometido, o Salvador. Mas o próprio Jesus disse: Deixa, João, porque tem que se cumprir toda a justiça. Assim Deus determinou, tem que se cumprir assim. Então João o batizou. Muito importante que João, ele diz que vinha pessoas ali em arrependimento e confissão de pecado, a qual havia crimes horrendos contra eles. E agora, quando ele se encontra com Jesus, ele vê ao contrário. Ele vê uma atmosfera pacífica. Olha o que a nota nos diz a respeito. Quando Jesus foi para ser batizado, João nele reconheceu pureza de caráter, que nunca divisara em homem algum. A própria atmosfera de seu caráter era santa e inspirava respeito. Entre as multidões que se haviam congregados em torno dele no Jordão, ouvira João negras histórias de crimes e encontrara almas curvadas ao fardo de milhares de pecados. Nunca, entretanto, estivera em contato com um ser humano de quem brotasse tão divina influência. Tudo isso estava em harmonia com o que lhe fora revelado acerca do Messias. No entanto, esquivou-se a fazer o pedido de Jesus. Como poderia ele, pecador, batizar o inocente? E por que haveria aquele que não necessitava de arrependimento se submeter-se a um rito que era uma confissão de culpa a ser lavada? Olha que preocupação de João. João desconfiando da sua própria situação, que é uma característica do cristão, nunca confiar em si próprio. E agora falou: como posso eu batizar a ti se eu careço de ser batizado? Então, nós vemos dessa maneira, né? Continua o texto. Ao pedir Jesus o batismo, João recusou, exclamando: Eu careço de ser batizado por ti, e vens tu a mim? Confirme, se bem que branda autoridade, Jesus respondeu: Deixa por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. E João, cedendo, desceu com o Salvador ao Jordão, sepultando-o nas águas. E logo que saiu da água, Jesus viu os céus abertos e o Espírito que, como pomba, descia sobre ele. Jesus não recebeu o batismo como confissão de seu pecado e sua própria culpa. Identificou-se com os pecadores, dando os passos que nos cumpria dar. A vida de sofrimento e paciente perseverança que viveu depois do batismo foi também um exemplo para nós. Então, maravilhosa essa colocação, né? Como foi o encontro dos dois? Então, João já o identificou. E por que João se esquivou a batizá-lo? Por conta da sua própria situação de pecaminosidade, porque Cristo não tinha do que se arrepender e João era um transgressor, porque já nasce na pecaminosidade. E o que Jesus responde? Assim como respondeu no dia da sua morte: se fosse possível, Senhor, passar de mim esse cálice, mas se não for, que seja feita a tua vontade. Então ele diz: João, é preciso que se cumpra a palavra de Deus. E assim João se declina e efetua o batismo. Interessante, irmão Ronei.
João nasceu com natureza pecaminosa e Jesus nasceu humano, mas com a natureza sem pecado, com a natureza de Adão antes do pecado. E João achou: como eu posso, sendo eu tendo natureza pecaminosa, fazer um batismo de um santo, de uma pessoa, de um ser que é o caráter divino, o Filho de Deus? Por isso que ele se esquivou. Vamos então agora para a quarta pergunta. A partir do batismo, como seria a vida do Messias? De que maneira trilhou o caminho? O que nos diz Isaías 53, de 1 a 3, irmão Mauro? Quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor? Pois foi subindo como um renovo e perante ele como raiz de uma terra seca. Não tinha parecer nem formosura, e olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Era desprezado e o mais indigno entre os homens de dores, experimentado nos trabalhos, e como um de quem os homens escondiam o rosto. Era desprezado e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente a vida de Jesus, a sua história, foi comparada como uma raiz de uma terra seca. Nós sabemos que a raiz de uma terra seca, ela não dá forma. É uma raiz muito fina, fraca, frágil. Assim eles compararam Jesus. Veio sem linhagem, não veio da nobreza, veio da pobreza, nasceu numa manjedoura. Foi comparado então como raiz de uma terra seca. Não tinha beleza para que a gente desejasse estar com ele. Até porque, irmão Mauro, ele seria representante, ele seria o futuro rei dos judeus. Sim. Então ele não tinha nenhum parecer, nenhuma formosura que atribuísse isso para ele como rei. E ainda, ele havia nascido de uma cidade proverbial que era Nazaré. Qual foi a atribuição com relação a isso? Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Isso demonstra que era um lugar de corrupção. Um lugar proverbial, diz lá, né? Então, a nota diz da seguinte maneira: ao sair da água, Jesus se inclinou em oração à margem do rio. Nova e importante fase abria-se diante dele. Entrava agora em mais amplo círculo do conflito de sua vida. Conquanto fosse o príncipe da paz, sua vida devia ser como o desembainhar de uma espada. O reino que viera estabelecer era o oposto daquilo que os judeus desejavam. Então agora novamente começa uma etapa diferente. Eu começo a ver, pregar aqui 22 de outubro, pregar 18 de abril, não aconteceu. Pregou 22 de outubro, não aconteceu. E agora tinha que pregar uma maneira diferente em que o reino de Deus ocorre. Esse reino, ele está lá no céu e nós pela fé temos que seguir. Somos convidados, né? E nós não podemos ser a própria esposa se nós somos convidados na parábola das 10 virgens. Então são coisas maravilhosas. E aí diz assim agora: aquele que era o fundamento do ritual e da organização de Israel seria considerado seu inimigo e destruidor. Aquele que proclamara a lei sobre os sinais seria condenado como transgressor. O que vier a derribar o poder de Satanás seria acusado como Beelzebub. Ninguém na terra o compreendera. E ainda em seu ministério devia andar sozinho. Durante sua existência, nem a mãe, nem os irmãos lhes tinham compreendido a missão. Os próprios discípulos não o entendiam. Habitara na eterna luz, sendo um com Deus, mas sua vida na terra devia ser vivida em solidão. Como um conosco, cumpria-lhe suportar o fardo de nossa culpa e aflição. O inocente devia sentir vergonha do pecado. O amigo da paz tinha que habitar sobre a luta, a verdade com a mentira, a pureza com a vileza. Todo o pecado, toda a discórdia, toda a contaminadora concupiscência trazida pela transgressão lhe era uma tortura para o espírito.
Diz aqui: sozinho deveria trilhar a vereda, sozinho carregaria o fardo sobre aquele que abrir a mão de sua glória e aceitar a fraqueza da humanidade, devia repousar a redenção do mundo. Viu e sentiu tudo isso, firme, porém, permaneceu em seu desígnio. De seu braço dependia a salvação da raça caída. E ele estendeu a mão para agarrar a do onipotente amor. O olhar do Salvador parece penetrar o céu ao derramar a alma em oração. Bem sabe como o pecado endureceu o coração dos homens e como lhe será difícil discernir sua missão e aceitar o dom da salvação eterna. Suplica ao Pai poder para vencer a incredulidade deles, quebrar as cadeias com que Satanás os escravizou e derrotar em seu benefício o destruidor. Pede o testemunho de que Deus aceite a humanidade na pessoa de seu Filho. Vamos então para a quinta pergunta. Então a quinta pergunta diz: de que maneira se deu a resposta celestial? De que maneira se deu a resposta celestial? Mateus 3, 16 a 17. O Mauro vai ler para nós. Vamos ver de que maneira se deu a resposta celestial com que João com relação à messianidade. E sendo batizado, Jesus batizado, saiu logo da água. E eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. E eis que uma voz dos céus dizia: este é o meu Filho amado em que me comprazo. Então, de que maneira se deu a resposta do céu? Deus fez uma apresentação: esse aqui é o meu filho. O Espírito Santo estava ali, pousou sobre Jesus como uma pomba. As três pessoas da divindade apareceram ali. Deus se demonstrou na pessoa do seu filho. Esse é o meu filho amado que está sendo batizado ali. Olha só que coisa maravilhosa a respeito desse evento, mediante o que o Espírito de Profecia nos traz. Nunca dantes, diz o texto, haviam os anjos ouvido tal oração. Anseiam trazer o seu amado capitão uma mensagem de certeza e conforto. Mas não, o próprio Pai responderá à petição do Filho. Diretamente do trono são enviados os raios da sua glória. Abrem seus céus, e sobre a cabeça do Salvador desce a forma de uma pomba da mais pura luz, fiel emblema dele, o manso e humilde. Continua. Dentre a multidão à beira do Jordão, poucos além do Batista divisaram essa visão celeste. Entretanto, a solenidade da divina presença repousou sobre a assembleia. O povo ficou silencioso a contemplar a Cristo. Seu vulto achava-se banhado pela luz que circunda sem cessar o trono de Deus. Seu rosto erguido estava glorificado, como nunca dantes tinham visto o rosto de um homem. Dos céus abertos, ouviu-se uma voz dizendo: esse é meu Filho amado, em quem me comprazo. Anjos de Deus pairaram sobre a cena de seu batismo. O Espírito Santo desceu sob a forma de uma pomba e resplandeceu sobre ele. E ficando o povo grandemente admirado, com os olhos fixos nele, ouviu-se do céu a voz do Pai dizendo: tu és meu Filho amado, em quem me comprazo. Que cena maravilhosa, que espetáculo. Muito embora está dizendo que não foram todos que viram, mas ficaram testemunha além de João Batista para que desse esse evento. Mas a glória que circundava o Salvador, todos que veio direto do céu, quando o céu se abre, todos viram. E ouviram a voz também: tu és meu Filho amado, em quem me comprazo. Então essa foi a maneira da resposta celestial a João Batista, a Jesus, né? E dessa maneira então segue essa lição maravilhosa. Olha o próximo passo aqui a respeito do batismo de Jesus. O que o Batista reconheceu na cena e o que declarou. São João 1, 29 a 34.
Vamos lá. Irmão Mauro, por gentileza. No dia seguinte, João viu a Jesus que vinha para ele, e disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Esse dia seguinte que está dizendo aqui é pós-batismo. Jesus foi batizado num dia, no outro dia Jesus estava vindo diante de João. E João apresentou ele como? Agora já como sacrifício vivo. Você já pensou? Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Agora o trabalho de João estava como? Quase por completo. Porque João veio, preparou o caminho, João o batizou e agora João o evidencia como sendo aquele que ele havia falado. João desvia a mente e a visão das pessoas dele para o Salvador. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Não sou eu só faço o batismo, mas é ele que tira, que remove o pecado. Olha que coisa maravilhosa. Diz a nota: estas palavras de confirmação foram proferidas para inspirar a fé naqueles que testemunhavam a cena e fortalecer o Salvador para a sua missão. Não obstante os pecados de um mundo criminoso serem postos sobre Cristo, não obstante a humilhação de tomar sobre si nossa natureza decaída, a voz declarou ser ele o Filho Eterno. João ficara profundamente comovido ao ver Jesus curvado como suplicante, rogando com lágrimas a aprovação do Pai. Ao ser ele envolto da glória de Deus, e ouviu-se a voz do céu, reconheceu o Batista o sinal que lhe fora prometido por Deus. Sabia ter batizado agora o Redentor do mundo. O Espírito Santo repousou sobre ele, e estendendo a mão, apontou para Jesus e exclamou: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então é maravilhoso todas essas cenas aqui. A gente lê o Espírito de Profecia, aliás, lê a Bíblia e agora a narrativa do Espírito de Profecia. Que maravilha isso, nós termos esse privilégio de termos essa luz menor que é o Espírito de Profecia, e ele clareia todos esses fatos que muitas vezes, se nós não tivéssemos, nós não teríamos toda essa cadência de acontecimentos, né? Irmão Ronei, interessante aqui no versículo 30 até o 34, 30 até o 34. 29 a 34. Agora eu já li o 29, mas nós vamos concluir esta leitura porque tem algo muito importante. Muitas pessoas dizem assim: João Batista saiu batizando por conta própria. E nós vamos ver diante desta mensagem, desta leitura, que ele não fez assim. Este é aquele do qual eu disse: após mim vem um varão que foi antes de mim, porque já era primeiro do que eu. E eu não o conhecia, mas para que ele fosse manifestado a Israel, vim eu por isso batizando com água. E João testificou dizendo: eu vi o Espírito descer do céu como uma pomba e repousar sobre ele. E eu não o conhecia, mas o que me mandou a batizar com água, esse me disse: sobre aquele que vires descer o Espírito e sobre ele repousar, esse é o que batiza com o Espírito Santo. E eu vi e tenho testificado que este é o Filho de Deus. João sabia que ele tinha acabado de realizar o batismo do Filho de Deus. Isso é maravilhoso. Vamos então para a 7ª pergunta. São 3 perguntas em uma só. Que profundo significado havia naquelas palavras? Como muitos dos judeus enxergaram as ofertas sacrificais? E, no entanto, o que Deus desejava lhes ensinar? Marcos 7, versículos 6 e versículo 9. Por gentileza, eu leio esses dois versos, irmão Mauro, por gentileza. 7, 6 a 9. Diz da seguinte forma:
E ele respondendo disse-lhes: bem profetizou Isaías acerca de vós, hipócritas, como está escrito: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão, porém, me adoram, me honram, ensinando doutrinas que são mandamentos de homens. Porque deixando o mandamento de Deus, retendes a tradição dos homens, como o lavrar dos jarros e dos copos, e fazei muitas outras coisas semelhantes a essa. E dizia-lhes: bem validais os mandamentos de Deus, para guardardes a vossa tradição. Então nós vemos aí aonde nós vamos chegar com essa colocação. Deixar os mandamentos para guardar o quê? A tradição. A tradição. Muito cheio de ordenança, muito exímio, mas a verdadeira essência do Evangelho tinha ficado caída onde? Na formalidade. E é isso a qual nós vamos entrar agora na nota. Ninguém dentre os ouvintes, nem mesmo o que as proferira, discerniu a importância dessas palavras. O Cordeiro de Deus sobre o Monte Moriá. Ouvir Abraão a pergunta do filho: meu pai, onde está o cordeiro para o holocausto? O pai respondera: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. E no cordeiro divinamente provido em lugar de Isaque, Abraão viu um símbolo daquele que havia de morrer pelos pecados dos homens. Por intermédio de Isaías, o Espírito Santo, servindo-se dessa ilustração, profetizou do Salvador. Como o cordeiro foi levado ao matadouro, o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Mas o povo de Israel não compreendera a lição. Muitos deles consideravam as ofertas sacrificais muito semelhantes à maneira por que os gentios olhavam a seus sacrifícios, como dádiva pelas quais tornavam própria a divindade, propícia à divindade. Deus desejava ensinar-lhe que de seu próprio amor provinha a dádiva, que os reconciliaria com ele. Voltando para João capítulo 1, versículo 11, diz assim: Jesus veio para os seus, e os seus estavam tão cegados pelas tradições que não reconheceram na pessoa de Jesus o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eles nem compreenderam que era ele. Era tanta tradição que tinha que eles ficaram de fora. Esta verdade que João traz, quando ele diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, foi a mesma verdade que a justificação pela fé. O que João está apresentando para aqueles judeus ali era a verdadeira justificação pela fé. Era aquela justificação pela fé original. Quando Jesus fala para Adão o quê? Adão, você sacrificará o cordeiro. Esse cordeiro representa, quando Deus fala para Adão, representa o meu filho, que daqui a 4.000 anos, 40 séculos, ele irá à terra e vai passar por uma prova semelhante à sua. Mas até que ele venha, Adão, até que ele venha à terra, você fará o quê? Fará o sacrifício, e você vai passar para os seus filhos dos seus filhos, e até que chegasse quem? O verdadeiro cordeiro, que agora João Batista vem e fala. Olha a forma de você adquirir o quê? O perdão do pecado. Mas os judeus já haviam sido afetados pelas nações idolátricas, que apresentavam o seu sacrifício como sendo o quê? Uma forma de angariar méritos diante de Deus. Exatamente, méritos diante de Deus. E Deus viu que eles estavam semelhantes às nações idólatras. Então, quando Deus mostra a Moisés, em visão panorâmica, para Adão, aliás, em visão panorâmica, que ia chegar um ponto que até Cristo, eles iam fazer o que com a lei?
Eles iam exaltar a lei, exaltar a lei, exaltar a lei. A obediência à lei é que levaria o quê? Ao perdão do pecado. Mas depois de Cristo, o que eles fariam? O que Satanás faria? Invertido. Anulava a lei e agora somente o quê? A graça. Então as duas versões é colocada aqui. E João Batista ele vai justamente na versão original. Eis o Cordeiro de Deus, ou seja, não há necessidade de matar o Cordeiro. Ele vai morrer por quem? Por todos. Mas aqui você tem o privilégio de falar diretamente com o verdadeiro Cordeiro. Essa foi a experiência de Nicodemos. Nicodemos se envergonha, diz a experiência. Depois, quando ele vê, cumprindo ao pé da letra, ele estendido no madeiro, e ele relata, eu estive a falar com o meu Criador. Eu estive na presença dele. Como eu pude fazer aquelas perguntas idiotas, em outras palavras? Mas ele se humilha e aceita o Evangelho. Muito maravilhosa essas colocações aqui. Ainda tem mais uma pergunta. Como muitos judeus enxergavam, já falamos também. No entanto, o que Deus desejava lhes ensinar? Então, ensinar que é Deus que provém o meio para que nós reconciliemos com Ele. Não somos nós que vamos até Ele. É Ele que veio até nós. Irmão Ronei, embora os judeus não entendessem, o verdadeiro significado, a verdadeira simbologia do sacrifício, o patriarca Abraão, naquele cordeirinho que ele sacrificou em lugar de seu filho, ele reconheceu que é Jesus, o Filho de Deus, mais adiante viria e morreria por todos nós, por ele e por todos os seus filhos. Por isso que todas as nossas sensibilidades, o nosso sistema nervoso, tem que haver suscetibilidade ao Espírito Santo. E para que isso aconteça, devemos ser semelhantes ao nosso representante, que é João Batista. Nós temos um trabalho agora final, que é de preparar um povo para o segundo advento do nosso Senhor. Então a mesma atitude, a mesma postura, nós que vivemos no grande dia da expiação, devemos ter para com a alimentação, para com o vestuário e para com a moradia. Irmão Ronei, não poderia deixar de passar mais uma coisa. Abraão reconheceu naquele cordeirinho que foi sacrificado, que o sacrifício de Jesus era essencial para a salvação dos pecadores, para a salvação do próprio patriarca Abraão. Abraão reconheceu isso, mas Satanás cegou tanto os judeus que eles não reconheceram. Veio para o que era seu e eles fizeram o quê? Não receberam. Vamos para a 8ª pergunta. E que abrangência existe nas palavras dirigidas a Jesus em seu batismo? Olha aonde vai essa abrangência. A nota diz o seguinte: e as palavras dirigidas a Jesus no Jordão. Este é meu filho amado, a quem me comprazo, abrange a humanidade. Deus falou a Jesus como nosso representante, como com todos os nossos pecados e fraqueza, não somos rejeitados como indignos. Deus nos fez agradáveis a si no amado. A glória que repousou sobre Cristo é um penhor do amor de Deus para conosco. Indica-nos o poder da oração, como a voz humana pode chegar aos ouvidos de Deus e nossas petições podem achar aceitação nas cortes celestiais. Em razão do pecado, a terra foi separada do céu e alienada de sua comunhão, mas Jesus a ligou novamente com a esfera da glória. Seu amor circundou o homem e atingiu o mais alto céu. A luz se projetou das portas abertas sobre a cabeça de nosso Salvador. Incidirá sobre nós ao pedirmos auxílio para resistir à tentação. A voz que falou a Cristo diz a todo crente: este é o meu filho amado, a quem me comprazo. Que coisa maravilhosa! Estas mesmas palavras dirigidas a Cristo, ela é dirigida a quem? A cada um de nós. Este é o meu filho. Nós somos salvos aonde? Em Cristo. Não somos em nós mesmos. Amados, agora somos filhos de Deus. E ainda não é manifesto o que havemos de ser, mas sabemos que, quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele. Diz o apóstolo São João. Nosso Redentor abriu o caminho, de maneira
que o mais pecador, necessitado, opresso e desprezado pode achar acesso ao Pai. Todos podem ter um lar nas mansões que Jesus foi preparar. Isso diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, e o que fecha ninguém abre. Eis que diante de ti tenho posto uma porta aberta, e ninguém a pode fechar. Quanta esperança nessas palavras, quanta abrangência nessas palavras, ela está estendida até os dias de hoje. E nós sabemos que o anjo do Apocalipse 14, o terceiro daquele capítulo, fala a respeito de um combate cerrado contra a sua besta e contra a sua imagem. Fala a respeito da mensagem do juízo, fala a respeito da tríplice mensagem hoje, fala a respeito de uma queda de Babilônia. É preciso que nós tenhamos a convicção, o discernimento, para que realmente sejamos agora filhos em Cristo, para que, amados nele, venhamos então assegurar diariamente essa nossa salvação. Mauro quer falar mais alguma coisa? Amém. Vamos então para a 9ª pergunta. Devemos nutrir dúvidas quanto à natureza humana de Cristo sem pecado? Olha onde nós vamos entrar aqui. Podemos nutrir dúvida a esse respeito? No livro de São João, no capítulo 8, versículo 46, diz da seguinte forma. Diz assim: quem dentre vós me convence de pecado? E, se vos digo a verdade, por que não credes? Olha só como Jesus, quem dentre vós me convence de pecado? E se eu tenho dito a verdade, por que é que não credes? São os versos do seguinte? 14, 30 de João. João 14, né? Então 14, 30 diz da seguinte forma: Já não falarei muito convosco, porque se aproxima o príncipe deste mundo, e nada tem em mim. Olha que coisa maravilhosa. Jesus então tinha convicção do quê? De que ele não tinha participação no pecado. Nós já nascemos com a nossa natureza pecaminosa. Agora, Cristo herdou a nossa natureza decaída. Olha só. Mas, irmão Ronei, qual a diferença de natureza pecaminosa e natureza decaída? Olha só, a natureza pecaminosa é aquela que nascemos com ela já. A natureza decaída são as consequências do pecado, a qual durante 4.000 anos fez com que a nossa faixa etária diminuísse, a nossa velhice se antecipasse. E Jesus, quando nasce com 4.000 anos, ele herda essa natureza decaída. Degenerado já no tamanho. Exatamente. Já. Muito pior, 100 vezes mais difícil o trabalho de Cristo quando aqui na terra esteve, do que Adão para resistir o pecado, para Eva resistir o pecado. Porque ali eles tinham um lar edênico onde não havia pecado, onde não havia consequência do mesmo. E Cristo já veio com a nossa natureza humana, semelhante à natureza de Adão, agora decaído com todas as suas fraquezas e degenerescência. E agora ele veio provar o homem num mundo de pecado, de sofrimento, de angústia, tribulações, suicídios e tantas coisas, egoísmo. E agora ele vem e prova que há condição sim. Assim como ele esteve ligado ao Pai, ele nos confere poder e força para andar segundo a sua mesma. O próprio Jesus, irmão Ronei, viveu 33 anos aqui, uma vida justa. E ele oferece a cada um de nós esta vida justa. E o ser humano não precisa dizer que não consegue. Porque João 1,12 fala: mas a todos quantos o recebeu, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus aos que creem no seu nome. A pessoa recebe a Cristo, recebe também o poder de viver a vida de Cristo. Ou seja, recebe as condições para alcançar essa norma elevada que é viver a vida de Cristo. Anota por gentileza, mano. Não devemos ter dúvidas acerca da perfeita ausência de pecado na natureza humana de Cristo. Nossa fé deve ser uma fé inteligente, olhando para Jesus com perfeita confiança, com plena e inteira fé no sacrifício expiador. Cristo é, por um lado, um representante perfeito de Deus e, por outro lado,
um espécime perfeito da humanidade sem pecado. Por conseguinte, ele combinou divindade e humanidade. Cristo foi a única pessoa que andou sobre a terra em quem não havia nenhuma mancha de pecado. Ele era puro, imaculado e irrepreensível. Que houvesse sobre a terra alguém sem a contaminação do pecado perturbava grandemente o autor do pecado, e ele não deixou de usar nenhum meio. Ele não deixou de usar nenhum meio para vencer a Cristo com o seu poder ardiloso e enganador. Ele usou todos os seus artifícios, todo o seu poder, mas cada ataque ele foi um perdedor. E sabe o que a Bíblia diz? Que a vitória de Cristo é a nossa fé. Tá? Nós devemos ter fé nisso aí, no poder de Deus, que assim como Cristo venceu, nós também podemos vencer. O Espírito de Profecia nos assegura que se os nossos pais ali tivessem resistido àquela tentação, Satanás teria sido destruído, expulso, destruído, e assim por consequente já não haveria mais risco. Mas com Cristo foi diferente a tentação. Com Cristo ele assediava Cristo a cada instante. Ele usava elementos para levar Cristo à tentação. Mas como esse meio não surtiu efeito, ele agora foi justamente ele presencial. Ele como mestre, o mestre da iniquidade, do mal, ele falou, não, eu vou ter que ir pessoalmente. Usava o sacerdote, usava os rabinos, usava os fariseus, usava todas as formas. Usava até os seus irmãos, os irmãos de Jesus, para dissuadi-lo, mas ficou irretocável, o trabalho perfeito. E agora ele vai pessoalmente, e Jesus responde de que maneira? Está escrito. Nas 3 tentações, Jesus responde como? Está escrito. E por isso nós conclamamos que cada um de nós precisamos estar embasado dentro do está escrito. Embora ele herdasse a nossa natureza decaída, não significa que ele herdou pecado. Ele não herdou essa natureza. Vamos ver na última pergunta, vai responder também qualquer questionamento nesse sentido. Irmão Ronei, sim, nessa questão, Jesus ele herdou a nossa degenerescência física. Olha, ele nasceu como um judeu híbrido, ele nasceu no tamanho da humanidade degenerada de 4.000 anos. Ele sentia cansaço, ele sentia sono, fome, frio, tá? E Jesus era um homem, tá? Só que um homem imaculado, um homem sem pecado. Foi isso que Jesus viveu aqui na terra. E ele veio provar para a humanidade que se a humanidade se ligar com a divindade, é possível vencer. Então vamos para a última pergunta. Hebreus 7:26, irmão Ronei. Diz da seguinte maneira a pergunta: em sua natureza humana havia propensão, havia as paixões da natureza, da nossa natureza, e propensão para o mal. Na nota anterior, o irmão Mauro já nos leu que não devemos ter dúvida acerca da perfeita ausência de pecado na natureza humana de Cristo. Perfeita ausência de pecado. Vejamos bem. Agora a pergunta é outra. Em sua natureza humana havia as paixões de nossa natureza e propensão para o mal? 7:26 diz o seguinte: porque nos convinha tal sumo sacerdote, santo, inocente, imaculado, separado dos pecadores, efeito mais sublime do que os céus. Então importava que fosse dessa maneira, sem pecado, sem nada. O pecador, o sacerdote terrestre, ele primeiramente ao entrar no santuário, ele ofertava sacrifício para quem? Pelo pecado dele. O sumo sacerdote, uma vez por todas, quando ele ia adentrar no lugar também santíssimo, ele fazia anteriormente uma oferta para quem?
por ele, pelo pela pecado família dele, pela família dele. Agora Cristo não. Ele não tinha pecado, ele era ausente de pecado. Vamos à nota dessa última pergunta. Diz assim, são vários textos que nós vamos ler aqui. Diz que ele é nosso exemplo em tudo. É um irmão em nossas fraquezas, mas não em possuir idênticas paixões. Olha só, sendo sem pecado, sua natureza recuava do mal. Olha só, então ele não tinha propensão para o pecado, ele não tinha as mesmas paixões que nós temos. Então alguém pode dizer, não, mas então aí não vale. Aí não vale, como é que eu vou vencer? É justamente aí o segredo. Cristo quis provar que Adão caiu por uma escolha pessoal. Se Adão tivesse atentado, se Eva tivesse atentado ao conselho divino de um enganador, eles não teriam o quê? Não teria dado esse passo. Assim nós hoje. Ah, mas irmão, mas eu já penso no mal. É claro que a nossa natureza decaída, pecaminosa, é assim. Mas a hora que nós pensamos no mal, existe a válvula de escape. Diz que nenhuma tentação virá acima daquilo que nós podemos suportar. Diz mais ainda. Ele era um poderoso solicitador, não possuindo as paixões de nossa natureza caída, mas rodeado das mesmas enfermidades, tentados em todos os pontos como nós o somos. Orava pelos discípulos e por si mesmo, identificando-se assim com as necessidades, fraquezas, fracassos comuns aos homens. Era poderoso na petição, não possuindo as paixões de nossa natureza humana e caída, mas achando-se rodeado pelas mesmas fraquezas, como nós em tudo tentado. Mais um texto ainda. Ele não tomou sobre si nem mesmo a natureza dos anjos, mas a humanidade perfeitamente idêntica à nossa própria natureza, a não ser pela mancha do pecado. Olha só, o que é que natureza que ele pegou? A natureza humana. Mas o que diferia nós dele, irmão Mauro? Nada de mancha de pecado ele não tinha. Ele não tinha nada de mancha. Ele quer dizer a natureza, o mesmo corpo, tá? Viver como homem, igual o homem, só não ter o pecado. Mas ele poderia escolher o pecado? Poderia escolher Ele aquilo. tinha o livre-arbítrio semelhante aos nossos primeiros pais. Por ele não escolheu o pecado. E não tinha propensão. Adão e Eva não tinham propensão para o erro. Eles foram induzidos a deixar de crer no que Deus havia dito para crer no que a serpente havia dito. Houve incredulidade. Essa foi a razão. Continuamos aqui ainda. Aqui, entretanto, não devemos nos tornar comuns ou terrenos em nossos pensamentos. E em nossas ideias pervertidas, não devemos pensar que a possibilidade de Cristo ceder à tentação de Satanás degradou sua humanidade, fazendo com que ele viesse a possuir as mesmas propensões pecaminosas e corruptas que o homem possui. Olha só, o pensamento, o nosso pensamento carnal, podemos pensar, olha, ele poderia, sim. A natureza dele, ele não poderia ceder à tentação. Vamos ler o texto de novo. Aqui, entretanto, não devemos nos tornar comuns ou terreno em nossos pensamentos e em nossas ideias pervertidas. Não devemos pensar que a possibilidade de Cristo ceder à tentação de Satanás degradou sua humanidade, ou seja, então só porque ele podia contaminar com o pecado por escolha pessoal, diminuía a humanidade dele? Não, ele não veio com a natureza pós-queda, ele veio com a natureza pré-queda, mas já era uma possibilidade. Isso quer dizer assim, irmão Ronir, como ele tinha a possibilidade de escolher o lado errado, isso não degradou a natureza humana dele. Exatamente, mas muitos, ao pegar esse texto, ele quer dizer o contrário. Sim. Que ele pegou a natureza propensa porque ele desceu até o final para resgatar o homem. Descer até o final não é a questão de herdar a propensão para o pecado. Ele veio provar que Adão errou por escolha própria. E o pecado, hoje, ele é ato próprio nosso. O pecado, ele é ato próprio nosso. Continuamos ainda, diz aqui. Seja cuidadoso, extremamente cuidadoso, ao tratar a natureza humana de Cristo,
não o apresente diante das pessoas como um homem com propensões para o pecado. Olha só, nós não podemos fazer isso. Ele é o segundo Adão. Olha o texto. Ele é o segundo Adão. O primeiro Adão foi criado como um ser puro, sem pecado, sem mancha alguma de pecado sobre ele. Era a imagem de Deus. Poderia cair, e caiu, deveras ao transgredir. Por causa do pecado, sua posteridade nasceu com propensões inerentes para desobediente. Isso já vem de forma inerente. Mas Jesus Cristo era o Filho unigênito de Deus. Ele tomou sobre si a natureza humana e foi tentado em todos os pontos em que o homem é tentado. Ele poderia ter pecado, poderia ter caído, mas nem por um momento houve nele uma propensão má. Ele foi assaltado por tentações no deserto, como Adão foi assaltado por tentações no Éden. Nunca, de maneira alguma, deixa a mais leve impressão sobre as mentes humanas de que havia uma mancha ou inclinação para a corrupção sobre Cristo, ou que, de alguma maneira, ele cedeu à corrupção. Que coisa maravilhosa! Esse texto aqui, a gente sempre, quando medita nele, a gente vê quanto é importante nós compreendermos essa questão da humanidade de Cristo. Satanás, até nessa particularidade, alguém poderia dizer assim, mas para mim tanto faz se ele veio com a natureza antes de Adão pecar ou depois do pecado de Adão. Para mim o importante é eu estar no céu. Assim muitos falam. Para mim não quero saber se é literal ou simbólica a questão do assinalamento, o importante é eu estar no céu. Eu não sou exigente. Não é uma questão de ser exigente. Nós vemos que Satanás ele tem procurado em todas as gerações trazer indícios para a incredulidade. E assim, ao invés de nós crermos em um Salvador vitorioso, nós vamos crer num Salvador como? Apresentado pelo inimigo, fracassado. Então é muito importante nós entendermos que o nosso Salvador é chamado o segundo Adão. Assim como Adão caiu na alimentação, justamente Cristo foi resgatar o homem. No mesmo ponto do fracasso de Adão, Jesus alcançou a vitória para o próprio homem. Exatamente. Então Satanás o tentou aonde? Justamente quando ele estava em jejum por tanto tempo, e agora ele foi aproveitar, ele foi pessoalmente disfarçado. E assim Satanás se apresenta das mais variadas formas, tentando nos iludir. Por isso é importante que nós aceitemos a admoestação. O que vos digo a todos, vigiai. Qualquer um de nós que não vigiarmos, estaremos à mercê do inimigo. Que isso deve ser a nossa mola mestre de ação. E dessa maneira, que cada um de nós, como um todo, possamos fazer as escolhas acertadas, sempre dentro daquele escopo ao qual Jesus resistiu o mal. Irmão Ronei, está escrito. Jesus venceu mostrando ao homem que o homem pode vencer. E eu quero dizer mais uma coisa. Adão caiu com a barriga cheia. Ele não estava com fome como Cristo. Ele fez uma escolha e ele estava satisfeito. Jesus estava, porém, com 40 dias de jejum. Estava com fome, estava fraco, e o Satanás foi tentar ele nessa situação. Tá? E Jesus derrotou Satanás justamente no ponto que ele havia derrotado Adão. Satanás derrotou Adão e Jesus derrotou a Satanás no ponto de vencer na alimentação. Ele foi vitorioso e a vitória de Cristo pode ser a nossa vitória. Que esse seja o nosso lema e que a graça, a paz e a comunhão do Espírito Santo seja sobre nós. Amém. Amém. Em nosso site vocês encontrarão estudos, notícias, dicas de saúde, além de todas as nossas lições. Participem conosco através da nossa página no Facebook e assistam todas as nossas lições através do YouTube.